Bom, sequência ao nosso conteúdo, nós tratamos ainda em sala de aula, nas aulas presenciais, sobre a transmissão automática da herança e abertura da sucessão. E aí eu disse aos senhores que no exato momento do óbito, abre-se a sucessão e ocorre a transmissão automática do patrimônio. Ou seja, aquilo que é algo ficto, né, fictício, ainda não houve a formalização dessa transmissão patrimonial, mas no exato momento do óbito nós tivemos então a abertura da sucessão e a transmissão, pelo menos ficta, do patrimônio, certo? E aí, dito isso, nós perguntamos sobre a questão da legitimidade, né? Que momento que se averigua a legitimidade para suceder? E aí, essa averiguação da legitimidade para suceder vai se verificar no exato momento da morte também. Então é no momento da morte que nós vamos verificar quem são as pessoas legítimas para suceder. Então, se a gente pegar lá o artigo 1784, ele vai dizer que, aberta a sucessão, a herança se transmite, né, ou transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. E o 1786, o artigo 1786, fala que a sucessão dar-se por lei ou por disposição de última vontade, que são as duas sucessões que nós vamos trabalhar, né? Uma vocês já estão trabalhando, a outra nós vamos, Deus quiser, trabalhar em sala de aula, que é a sucessão legítima, né? Legal, e a outra sucessão, a sucessão testamentária, tá ok? Mas desde logo, no momento que ocorre o óbito, já se abre a sucessão. Então já ocorre a transmissão ficta para os herdeiros. Bom, diante dessas palavras, né, ou seja, diante dessa explicação, nós podemos concluir então que no exato momento do óbito, verifica-se a legitimidade para suceder, no exato momento do óbito, e se depois do óbito, antes das formalidades legais, ou seja, antes do inventário, ocorrer qualquer modificação em relação aos sucessores, isso não influi no direito sucessório. Por quê? Porque essa análise foi feita no exato momento do óbito, tá ok? E aí vem aquela questão, qual norma material, né, ou seja, qual a norma que se aplica no momento ou para a sucessão, né? Qual a norma a ser aplicada? Qual o código a ser aplicado? Nós temos o Código Civil de 1916, nós temos o Código Civil de 2002, e a pergunta é, qual que eu aplico? Qual a ser aplicado? E aí a própria legislação explica, né, pessoal? Ela diz que a norma a ser aplicada é a norma vigente no momento da abertura da sucessão, certo? Isso significa dizer o quê? Significa dizer que se a sucessão se deu, por exemplo, em 1990, se o óbito aconteceu em 1990, qual é a legislação que vai ser aplicada? A legislação vigente em 1990. Então, se eu estou fazendo um inventário hoje de um óbito ocorrido em 1990, eu vou utilizar o novo Código Civil, ou seja, o Código Civil de 2002? Não, eu vou usar o Código Civil de 1916. Eu aplico a legislação material, deixando bem claro, hein, pessoal, é a legislação material vigente à época da abertura da sucessão. Que diferença que faz, né? Ou por que eu estou frisando a material? Porque a processual não funciona assim, tá? Então, os ritos ou os procedimentos dentro de um processo de inventário, eles vão seguir a legislação que tiver vigente no momento da aplicação desses ritos, entendeu? Então, assim, para que fique bem nítido o que eu estou querendo dizer para vocês, se o óbito aconteceu em 1990, qual a legislação material que eu vou aplicar? As regras do Código Civil de 1916, que é a legislação material. Mas qual as regras procedimentais que eu vou aplicar? O Código de Processo Civil atual, tá ok? Se eu iniciei, se eu comecei o testamento agora, no ano de 2020, eu vou usar as regras processuais vigentes no ano de 2020, ok? Então, eu uso
eu uso a legislação material, que é o Código Civil, da época em que ocorreu o óbito e abriu a sucessão. Mas eu uso a legislação processual do momento em que eu estiver dando andamento ou estiver realizando os atos processuais. Só para que vocês entendam bem rapidamente como que é essa questão da norma material, eu já expliquei, acho que já deu para entender, mas para fechar, se a pessoa faleceu em 1990 e nessa época a regra era que o imposto de transmissão causa-mortes teria uma variação de 1, 2, 3 e 4%, dependendo do valor da herança, e se hoje essa variação mudou, se hoje ela pode chegar até 8%, se eu for fazer o inventário hoje do óbito ocorrido lá em 1990, eu vou aplicar a regra de 1990, ou seja, eu só posso utilizar as alíquotas que eram vigentes naquela época. Eu não posso utilizar as novas alíquotas. Por quê? Porque isso é norma de cunho material. As processuais eu uso as que estão vigentes na atualidade, ok? Vamos lá, vamos seguir em um outro áudio, outro vídeo.